Olá, pessoal! Para você que está nos acompanhando aí, nós estamos iniciando aqui. O meu nome é José Júnior Cardoso, do portal Ponto a Ponto. A gente tem um canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. E a gente vai iniciar hoje, a gente vai tentar passar para vocês um pouquinho sobre o conhecimento que a gente tem sobre solda. Eu sou profissional da área da solda há 15 anos, tem 17 anos que eu trabalho na empresa, na indústria aqui na minha cidade. Eu tenho 17 anos de empresa, 15 anos como soldador, e nesses outros 2 anos de empresa já trabalhava na área de caldeiraria, montagem, e a gente tem um pouquinho de conhecimento. Eu sou formado em eletromecânica e já fiz o curso de solda dentro do curso de eletromecânica. E a maioria das coisas que eu aprendi foi graças à minha empresa que eu trabalho. E a gente vai tentar passar para vocês um pouquinho do conhecimento que a gente tem, para você que está querendo iniciar, ingressar nessa área da solda, que é uma área muito boa, é uma área que você que está querendo se tornar um grande profissional da solda, pode assistir, tentar acompanhar a gente aí, que você vai aprender muita coisa. E eu já te digo, soldador não fica parado. É um dos ramos mais requisitados em todo mundo, toda a indústria, todas as empresas têm que ter soldador e precisa de soldador. É uma área, uma profissão que ela é pioneira no que ela faz. Em todas as empresas, em qualquer lugar que você for, sempre vai precisar de um soldador, sempre vai precisar de um serviço de solda, tanto na indústria, quanto no comércio, como na zona urbana, na zona rural, na agropecuária, nas máquinas industriais, nas máquinas agrícolas, nas indústrias de automobilismo, todos os setores precisam de soldador. E é um ramo que cresce a cada dia que passa, até porque está ficando muito difícil formar profissionais da solda. E você sabe que soldador não é só dentro da empresa. Você que trabalha, que você que tem o conhecimento, você pode comprar sua máquina de solda, igual eu tenho essa máquina de solda aqui, que eu faço o meu serviço aqui em casa, dá para ganhar um dinheirinho extra e ainda fazer serviço na rua para as outras pessoas aí, e na zona rural, que é onde você vai e a pessoa fica procurando serviço de solda, e é uma área que dá para você conseguir se sustentar e sustentar a sua família. Para começar o curso nosso, eu já estou com um aluno aqui, meu filho, que está ali atrás da câmera, vai aparecer nas partes práticas do curso. A gente vai ser um curso rápido, vai passar poucas coisas, mais o que eu conheço mesmo, na minha experiência como soldador. E depois a gente vai entrar na aula prática, que é onde meu filho vai entrar, e a gente vai começar do zero, ensinando ele o processo de soldagem. Ele está com 15 anos hoje, vou mostrar para ele como que inicia, vou falar a parte teórica aqui e depois ensinar a parte prática para a gente mostrar para vocês como que é o processo de soldagem. Esse processo aqui que é o mais comum, que é do eletrodo revertido. Mas para vocês conhecerem um pouco, a gente mostrar, falar um pouco, resumidamente, a gente tem que saber os princípios da solda. Como que foi criada a solda? A solda foi criada muitos anos atrás e o primeiro processo de soldagem que existiu foi o processo através do forjamento, que era bem antes de Cristo, era onde as pessoas precisavam unir peças, e esse é o princípio da solda, é unir peça, é a a principal função da solda, que é unir peça, unir metais, e ela foi criada para fazer isso. Mas o primeiro processo era muito difícil, que era através do forjamento. Eles aqueciam as duas peças, dois metais, numa temperatura que quase de fusão, colocavam uma em cima da outra e batia. Naquela época, aquelas marretas de pedra, né? Que eram muitos anos atrás, e batia um metal no outro. E ficava batendo até eles uniam um no outro. Esse foi o primeiro processo de soldagem, através do forjamento. E depois, com a evolução dos tempos, as coisas foram mudando, veio aparecendo mais metais, veio aparecendo mais indústrias, e aí houve a necessidade de melhorar isso aí. Porque antes, se não fosse esse processo de unir peças através do forjamento, era do base do rebite. E isso foi vendo, as empresas foram percebendo que era um processo muito demorado. Serviço, além de ser demorado, gastava muito para construir.
os galpões, os trilhos de trem, e isso, as máquinas industriais, tudo era a base do rebite. Então, do forjamento. Era um processo lento e demorado e gastava muito. E com isso foi evoluindo. E até que começaram a surgir as indústrias elétricas, veio a eletricidade, e depois da eletricidade, as pessoas foram pesquisando e até descobriram e conseguiram inventar e criar outro processo de soldagem, que é da solda elétrica, a solda através do arco elétrico. E isso foi uma evolução muito grande para as empresas, para as indústrias, porque a solda no arco elétrico ela teve um ganho enorme para a fabricação de peças, para a fabricação de peças para construir os galpões, as máquinas, e isso transformou da água para o vinho o processo de fabricação das indústrias. Com isso, veio, como eu já disse, a solda a arco elétrico. E depois, com a evolução, com o passar dos anos, eles desenvolveram o eletrodo revertido. Porque o processo de arco elétrico era um processo que usava praticamente o que chamamos de alma do eletrodo. Não existia esse revestimento que tem por fora, que a gente vai mostrar depois para vocês. E já era uma evolução, mas ainda precisava melhorar muito ainda, que era o processo de arco elétrico, que era através do grafite. O processo não ficava muito bom ainda. Mesmo com a evolução, ainda não ficava muito bom. E depois veio a descoberta do eletrodo revertido. Quando descobriu o eletrodo revertido, aí sim, aí foi um salto enorme para as indústrias, para as pessoas que têm indústria, para as empresas, para o crescimento, o desenvolvimento e evolução do mundo. Porque quando criou o eletrodo revertido, houve-se um ganho enorme na fabricação de peças e no desenvolvimento das empresas, porque o processo de soldagem ficou muito bom. Ficou muito bom. Porque o eletrodo revertido, ele tem a alma, que é a vareta de metal no centro, e tem uma camada, que é onde que protege essa alma. E isso fez com que a solda se tornasse mais fácil de fazer. Então, para você que possa entender um pouquinho, esse foi os princípios da solda. E depois que criou o eletrodo revertido, aí veio aparecendo vários outros processos de soldagem. As máquinas de solda foram criadas, a máquina de solda era transformadora, já passou a ter máquina de solda inversora, já apareceu vários outros tipos de processos de soldagem, mas a gente vai tentar. Eu não tenho aqui as outras máquinas de solda, só tem essa aqui, que ela solda o eletrodo revertido, e se a gente conseguir aqui, a gente consegue fazer até a solda TIG, que é um outro tipo de processo, que é o que eu vou falar para vocês agora, porque não existe só o eletrodo revertido para fazer solda. Existe a máquina de solda MIG também, a máquina de solda TIG, tem outros tipos de máquina de solda. Então, essas máquinas, elas evoluíram para o crescimento da indústria. A máquina de solda MIG, ela é uma máquina de solda grande e é soldado através de um gás. Ela é elétrica e tem um gás que faz para proteger o arame. A MIG, ela não é soldada com o eletrodo revertido. Ela é feita de solda através de arame. É uma bobina de arame, e esse arame passa dentro de uma tocha e vem o gás e é injetado junto com o arame no metal base, onde você está fazendo a solda, para proteger a solda. E aí a solda sai com qualidade. E a mesma máquina de solda MIG, ela faz vários outros tipos de solda, que tem o arame que solda o cobre, que é um metal diferente. Tem um metal diferente, que é o inox. Tem o arame apropriado para soldar inox. Tem a solda tubular, que é o metal, o aço carbono também, que é o mesmo usado para soldar com eletrodo revertido, e o mesmo para soldar com arame MIG, mas é um processo que isso depende muito de resistência. Então o arame tubular, o arame MIG, são quase quase o mesmo metal base aplicado, mas tem uma diferença de resistência. Mas a resistência maior que existe na solda é a solda feita com o eletrodo revertido. Ela é com garantia e com qualidade, e é a com mais segurança que tem no mercado. Até hoje não apareceu outra
para superar a solda com eletrodo revertido. Mas as outras são excelentes também. A solda tubular, que é o arame tubular, ele é um arame que tem um canal dentro do arame, e tanto o arame MIG como o tubular, a espessura dele é aproximadamente 1,5 mm. Tem uns de 2 milímetros, mas a média é 1,5 ou 1,2 milímetros a espessura, para vocês que estão assistindo ter um pouco de noção. Então, galera, foram criando várias máquinas de solda, vários processos de soldagem, e foram aparecendo também os metais, como eu falei, o cobre, o ferro fundido, o inox, o aço carbono, e cada tipo de metal tem sua composição química e tem o eletrodo específico para fazer aquela solda. Então, o eletrodo aço carbono comum, 1020, 1045, o eletrodo 7018, que a gente vai explicar depois o que significa 7018, mas é o eletrodo revertido, o eletrodo apropriado. O aço inox, tem o eletrodo inox e o arame apropriado de inox para fazer o serviço de unir peças de inox. As serviços de solda com cobre, tem o arame apropriado e o eletrodo apropriado para unir peças de cobre. O ferro fundido, tem o eletrodo específico para soldar o ferro fundido. E tem o arame específico para fazer a solda com ferro fundido através da máquina MIG. Ok? Então, para vocês terem um pouco de noção, para vocês que estão assistindo a gente, é mais ou menos assim. É muita coisa, é muita informação. A gente vai tentar passar para vocês da forma mais clara possível e vamos até repetir várias coisas aqui para que vocês possam entender bastante bem o que a gente tem para passar para vocês nessas aulas aqui. Eu acredito que se você fosse para pagar um curso disso que eu estou te explicando para vocês, vocês iam gastar um dinheirão. Mas a gente vai tentar explicar para vocês aqui da forma mais clara e vocês, acompanhando a gente no YouTube aí, vocês vão ver que é muito bom e é muito importante adquirir esse conhecimento do que a gente tem para passar. A gente está nesse ramo aí há 15 anos e a gente já fez vários tipos de processos de soldagem. E a gente aprendeu muita coisa e a gente ainda não aprendeu tudo, porque a solda, a cada dia que você faz um serviço de solda, e eu acredito que em todas as áreas, sempre você vai aprender uma coisa diferente. E cada dia que você vai na empresa, no seu lugar de trabalho, na sua área de solda, até na sua casa ou na empresa que você trabalha, você vai sempre aprender uma coisa. Você sempre vai achar um equipamento diferente para você soldar. Você sempre vai achar uma ferramenta diferente para você soldar. Você sempre vai achar um metal, ou você sempre vai achar um metal para unir ele diferente. Então, é um processo muito bom e é um processo que você conhece e adquire um conhecimento muito grande, até para o seu dia a dia, para outras coisas que você faz, por exemplo. Por exemplo, no seu dia a dia aí. Bom, mais uma coisa importante que vocês precisam saber, para você que está entrando na área da solda, a solda ela tem que ter uma grande responsabilidade e é sempre bom você que vai iniciar o processo de soldagem usar seus EPIs corretamente, você colocar sua máscara respiratória corretamente, colocar o óculos de proteção corretamente para que você não sofra consequências, porque no processo de soldagem, os eletrodos revertidos, quanto o arame, eles soltam um gás. E esse gás não é muito bom para a sua respiração, para as suas vias aéreas. Então é muito bom, importantíssimo que você use os EPIs adequados, coloque a sua luva, até porque os raios emitidos pelo processo de soldagem são os raios ultravioletas que pode queimar sua pele, queimar suas vistas, ou os fungos metálicos que são emitidos através do eletrodo, do arame, eles podem prejudicar sua respiração, mas você usando seus EPIs corretamente, usando sua máscara, não tem problema nenhum. É um processo de extrema segurança se você usar direitinho e fazer direitinho tudo o que pede de acordo com as normas de segurança para o processo de soldagem. Bom, isso é bom a gente deixar bem claro, até porque você às vezes chega lá e já vai querer mexer com solda sem usar sua luva, usar seus EPIs, e não é bom. Não é bom porque você pode ter problemas, como qualquer outro serviço que você faz aí, você tem seus EPIs. Então você tem que usar eles para que o processo seja perfeito. Tá ok? E dando sequência
no processo de soldagem, no conhecimento da máquina de solda, como que funciona a máquina de solda. A gente vai iniciar com vocês agora a explicar de como que é a máquina de solda, como que é ligado os cabos da máquina de solda, como que você precisa, como você preparar a sua máquina de solda para trabalhar. E a gente vai iniciar nessa próxima teleaula esse fundamento, essa parte de conhecimento da máquina de solda. O equipamento que você vai usar, você vai conhecer ele. Você vai conhecer como que funciona, como que ligar, qual é a amperagem que você deve usar, o que é amperagem, o que é regulagem da máquina de solda, o que é porta-eletrodo, o que é cabo positivo, o que é cabo negativo na máquina de solda. Tudo isso nós vamos explicar para vocês na próxima teleaula e a gente espera que vocês curtam esse vídeo, compartilhem ele e não deixe de seguir a gente e não deixe de acompanhar a próxima aula que a gente vai fazer, tá bom? Isso a gente vai explicar na próxima aula, que é um processo lento também, senão o vídeo vai ficar muito grande, a aula vai ficar muito grande, a gente vai falar muito, às vezes vocês não vão conseguir entender tudo ao mesmo tempo, então a gente prefere fazer uma outra aula explicando tudo isso que eu estou falando com vocês. Hoje eu não estou com os EPIs, até porque eu estou na minha casa aqui, fazendo essa aula teórica com vocês aqui, primeiro, para depois a gente ir para a aula prática. Aí a gente vai vestir todos os EPIs, explicar direitinho para vocês todo o processo, fazer a aula prática, soldar lá para vocês verem como que é o processo da solda, tá bom? Mas dando continuidade nos conhecimentos, nos princípios básicos da solda aqui. Outra coisa importante da área da solda que vocês devem saber e que a gente está no dia a dia aí, a gente trabalhando e no convívio na empresa que a gente trabalha, a solda, o soldador, ele tem uma função muito importante em qualquer lugar, em qualquer empresa. A gente sabe que ainda merece um pouquinho mais de valorização da área da solda. Muita gente, a pessoa acha que é só chegar lá e faz o soldador, ele sozinho aprende a soldar. Não é assim que funciona. O soldador, ele tem todo um processo de aprimoramento, de conhecimento, de ensinamento. Ele não é só chegar lá e fazer a aplicação da solda. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que saber o que ele está soldando, qual o metal que ele está soldando, qual que é o processo que ele tem que ser feito. E isso, desde os princípios da solda, já vem acontecendo isso. E você que vai iniciar essa carreira de soldador, não pode deixar que isso fique de lado. Ah, eu vou chegar lá e só meter a solda, fazer um solda lá de qualquer jeito e liberar o equipamento, ou liberar a peça para o cara levar para onde que ele quiser levar. Então você tem que saber o processo e ensinar o processo para quem vai querer aprender e executar o processo corretamente. Ok? Então, é isso aí que a gente tem um pouco para a gente falar para vocês sobre os princípios da solda. Espero que vocês pesquisem também mais sobre os inícios da máquina de solda, as inversoras de solda, que é essa que eu tenho aqui hoje, ela é 110, 220, ela trabalha nas duas correntes, e as transformadoras de solda que foram as primeiras que foi feita, que foi fabricada para melhorar esse processo de soldagem, o eletrodo invertido, tudo isso, vocês que estão assistindo a gente pode pesquisar tem outro site que vocês vão ver lá, que é uma área muito interessante, e para você que está querendo ingressar, é serviço para o resto da vida, viu? Você não vai trabalhar só em empresa, vai trabalhar em casa também, trabalhar para você muitas vezes e ganhar até mais dinheiro trabalhando para você. Porque trabalhando para você, você vai dar seu preço. E se você for um bom profissional, você vai ganhar dinheiro sim, trabalhando com solda. Porque todo lugar que você for precisa de soldador, igual eu já te falei aí. E é uma área que é para o resto da vida, é igual pedreiro. Se você aprendeu, meu amigo, todo mundo vai te procurar. Se você fizer bem feito, então, vai procurar mais ainda. Um abraço, a gente vai até depois e vamos continuar a nossa próxima aula, dando sequência nos nossos processos de soldagem. Aí eu já vou explicar tudo isso que eu falei para vocês, tá bom? Um abraço.